Olá. Bem-vindo, que prazer tê-lo aqui sempre, viu? O senhor Obrigado. Tá bem? Bom, que ótimo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre fluxo menstrual irregular. E aí eu sei que muita mulher em casa deve estar pensando, o que é um fluxo menstrual irregular? No mês eu tenho um fluxo intenso, no outro eu tenho um fluxo um pouco mais contido. O fluxo menstrual é um fenômeno fisiológico que começa desde que a mulher começa entrando na adolescência, na puberdade e desce a primeira menstruação, que é produto da fabricação dos hormônios ovarianos que vão levando à ovulação e vão produzindo hormônio e aí o endométrio se prepara e descama. Isso é o fisiológico, isso é o normal, né? Então, quer dizer, essa mulher que tem um fluxo intenso, ela percebe que essa menstruação pode vir muito maior em alguns meses do que em outros? Sim, porque veja bem, Kátia, o que é menstruação? É bom sempre repetir. Menstruação nada mais é do que a descamação deste tecido de dentro do útero, chamado endométrio, quer dizer, dentro do útero. Uma vez que a gente tem a ovulação, o óvulo é liberado daqui, ele vem pela trompa e cai no útero. O útero já se formou com esse endométrio do jeito que a gente precisa para, depois da fecundação, esse óvulo ficar fixo aqui. Uma vez que não acontece a fecundação, se elimina todo esse preparo. Exatamente. É a frustração, eu digo que é o choro do útero não fecundado, de uma forma poética. Ou seja, se o ovo cai, aqui dentro ele informa aos centros superiores, não desabe, não descame. Se não há um ovo, então isso é fisiológico e tem um ciclo regular de 25, 30 e poucos dias em média. E isso se comporta desde a menarca, a primeira menstruação, até a menopausa. Agora, por que tem mulheres que têm um fluxo leve, outras moderado e outras mulheres com um fluxo muito intenso de menstruação? A formação desse endométrio que é diferente de mulher para mulher? Olha, em princípio, há um padrão de comportamento quase que idêntico durante toda a vida da mulher. Se começa a haver uma mudança do padrão, algo está diferente, algo está saindo dos eixos. Normal. Que pode ser a produção dos hormônios fabricados pelos ovários, está sofrendo uma alteração. Ela não está ovulando direito e, portanto, não fabrica a progesterona de uma forma certa, porque ela tem que ter um ciclo estrogênio, progesterona na ovulação, prepara o endométrio, não tem ovo, ele descama. Se isso funciona com ovário micropolicístico, um ovário que já não tem uma vida muito ativa, ele tem problemas intrínsecos, vai produzir hormônio errado. E aí o ciclo é errado. Mas temos que pensar exatamente nos problemas causados não pela disfunção hormonal. Os problemas que são anatômicos, as doenças, e reconhecê-las para tratar certo. Então, se uma mulher, dependendo, uma adolescente que tem ciclo irregular, faz parte, está aprendendo. Eu digo que é o aprendizado, assim como no fim da vida procriativa, digamos entre a adolescência e a casa dos 40, está tudo bonitinho. Para frente e pouco para trás, ter irregularidade é previsível. É normal. Vai aprender, assim, né? Porque a mulher ovula menos. Então é importante ver, de repente, sangramentos irregulares no meio do ciclo, ou mesmo, não quer dizer hemorragia, ela pode estar menstruando pouco, pode estar com um problema também porque ela está menstruando pouco. E quais os problemas normalmente que podem afetar uma mulher para que tenha esse fluxo tão irregular? Olha, se aqui dentro do útero nascer uma bolinha, um pólipo, ou seja, o endométrio é bonitinho, lisinho, uma mucosa. Se tem alguma coisa no caminho? No caminho cresceu uma bolinha, essa bolinha pode sangrar e essa mulher vai ter problemas de sangramento irregular. Ela pinga antes da menstruação, ela continua a pingar depois da menstruação, ou tem um fluxo exagerado. Se aqui no meio da massa uterina muscular aparece caroço, mioma, principalmente os que deformam para dentro, este endométrio vai estar num lugar doente e vai sangrar mais. Então, mioma, pólipo, endometriose, adenomiose, que é a penetração de tecido
do endométrio dentro do músculo, câncer do endométrio, não é? Então, uma série de patologias, de doenças que são comuns nos ambulatórios, nos consultórios e que precisa se reconhecer quem está sendo o bandido. Quem que está causando esse problema. Exatamente, né? Então eu digo que o papel do ginecologista é meio de Sherlock Holmes. É, de descobrir, né? Quem é o bandido que eu quero pegar. Essa é a nossa missão. Agora, tem muita mulher que se preocupa quando a menstruação, um mês, fica numa coloração diferente. Tem mulher que fala assim, o normal não é um sangue vivo. Quando vem um sangue vivo, a mulher quase tem uma síncope. Ou então, com muitos coágulos. O que é dito uma menstruação com característica normal, doutor Basbal? O sangue menstrual tem que ter um volume, vamos dizer, regular. 40 a 50 ml, isso com medidas feitas. Ninguém vai conseguir dizer, eu menstruei esse mês, botar... Você sabe que tem copinhos? Copinho? Tem uns copinhos, eu ia trazer que eu não esqueci. Tem uns copinhos de coletar sangue menstrual. Para fazer exame? Não, simplesmente para não sangrar muito. Eu digo. Você encaixa o copinho lá e fica com o copinho andando o dia inteiro? É uma espécie de camisinha, digamos, como camisinha feminina. É durinho, desculpa, que coleta. Não, ele é flexível e ele fica no colo do útero e coleta e não derrama. E é fácil de colocar isso? É uma coisa que já ouvi dizer que tem no mercado brasileiro. Me mandaram dos Estados Unidos, eu vou analisar e fazer alguns casos. Põe alguém para testar e o senhor me conta. Não, e mais do que isso, eu acho que ele não pode testar, ele é menino, né? Nós temos que resolver o problema do sangramento e não de sujar. Não, sim, mas é que tem muita mulher... E aí a gente sabe como isso é difícil, que tem uma certa facilidade para candidíase e que na época da menstruação sofre mais, né? Sim. Justamente porque fica com umidade, aí a proliferação de fungo é maior. Então talvez para algumas indicações isso funcione. É uma ideia, você vai ser minha assistente em breve. Eu estou achando que você está ficando boa em ginecologia. E só o médico aqui é ótimo, professor, né? E aí? Mas então... Quer dizer, a característica desse sangue como tem que ser? O sangue em geral, menstrual, ele é vinhoso. O sangue menstrual, ele não coagula, é vinhoso, tem um volume normal, eu procuro dizer, através de uma escala visual de 0 a 10, eu procuro dizer, minha filha, veja bem, é uma régua de 0 a 10. 0 você não menstrua, 10 você está precisando ir num pronto-socorro, que você está sangrando muito. Demais, né? E vamos dar um meio de 5. Nota 5 é o cálculo que eu digo, você menstrua bonitinho. 2, 3 dias, 4 dias, usa proteção X vezes por hora, por dia, ela sabe que aquilo é o normal dela. E de repente ela começa a sangrar muito. Sangue vivo, sangue vermelho, rutilante, é um sangue que coagula. Quando você corta o dedo, ele sangra vermelho. Ele vai coagular. O sangue menstrual ele já é oxidado e metabolizado. Então quando ela começa a sangrar vivo, sangue vivo já está errado. Junta coágulo. Junta a dor, porque o útero, como órgão oco, ele quer expelir esse coágulo. Ele começa a contrair, né? Começa a contrair. Isso quando é volumoso. Mas, às vezes, é um sangramento muito discreto por pólipo. Eu tive um caso que desafiou, durante 2, 3 anos, vários médicos. Essa moça sangrava quase todo dia e ninguém dava jeito. Eu fiz uma videohisteroscopia, que é olhar com a endoscopia dentro do útero, e eu descobri um pólipo de 0,4, ou seja, 4 milímetros. Muito pequenininho. Que ficava aqui dentro, e eu fui olhar, quando eu percebi aquilo fazia assim. Soltava uma gotícula de sangue. Pacienciosamente eu digo, olha da onde é. É daí. A cirurgia dela, por histeroscopia, entrei e fiz... Esse foi o tempo da cirurgia. Cauterizou? Cauterizei aquele leitozinho, ela nunca mais sangrou. Olha isso. Tinha passado em 3 professores de universidade. Eu tive sorte. Um exame simples esse? Um exame simples. Não foi sorte. Na verdade, você é um tipo de médico que não aceita um não sei. Não, Sherlock. Ou é ou não é. Não tem um meio termo. Enquanto não se sabe o que é, tem que se averiguar e procurar, né? Porque é a única forma de fazer a medicina correta. Primeiro, o que é que está se passando? Primeiro, quem é que é a pessoa que está por trás dessa doença? Primeiro. Segundo, qual é a doença? Reconhecer a doença, tratar adequadamente aquilo, focando. Não existe mais aquela medicina dos tempos antigos que eu acho. Não tem que acho. Ou é ou não é, né? Mas, doutores mais velhinhos, como eu, experientes, a gente usa muito faro. É óbvio.
Você, na sua área, sabe experiência. São 50 anos que eu exerço. Então, o que acontece? Você, quando vê o paciente, você já começa a fechar o diagnóstico no olhômetro. Mas a medicina não pode mais ser no olhômetro. Ela tem que se basear em dados consistentes, exames laboratoriais precisos, imagens e endoscopias e exames de laboratório para poder fechar o diagnóstico. Mas o olhômetro, como você diz, isso faz com que o médico busque, através dos exames, ter a certeza de que descartou todas aquelas possíveis chances de ela ter algo que ninguém tem muita certeza, né? Não tenha dúvida. Porque, alguém ia fazer um exame como esse, se não é o habitual de se fazer em qualquer mulher? Não é? Exatamente. Tem que se fazer. Por isso, a prevenção, a mulher tem que fazer visita, eu recomendo, se diz uma vez por ano. Dependendo da faixa etária, uma menina de 18, 20 anos não precisa ir cada 6 meses. Mas uma mulher com 48, 50, na perimenopausa, quando ela pode desenvolver espessamentos patológicos do endométrio, hiperplasia, esse endométrio fica gordo. Fica grosso, né? Grosso, e à medida que ele fica grosso, as células se multiplicam muito e eles vão ficando anômalas e vão desenvolver o câncer de corpo, que incide nessa fase final da vida procriativa, na casa dos 40 e tantos. É preciso ter muito cuidado. Principalmente se tem hereditariedade também, né? Opa, história familiar, né? Uso de hormônio indiscriminado, também, receitado por profissionais mesmo da área médica que não conhecem. Ou então por essa nova mania das pessoas querem ficar saradas e tomarem tudo quanto é o hormônio de crescimento, hormônio masculino, e acha que isso não vai trazer consequência nenhuma, e não sabe que traz, e severas muitas vezes. Muitas. Né? Eu, até aproveitando, hormônio não é para qualquer um prescrever. Hormônio precisa ser administrado por quem tem vivência. Eu atendi recentemente uma moça muito bonita, ela é modelo fotográfico, entendeu? Agora ela está na casa dos seus 40 e poucos, ela botou um implante de hormônio masculino. Nós já conhecemos alguns casos que já saíram na mídia, fica todo mundo sarado. Ela começou a desenvolver acne e ela chegou no consultório, eu digo, você está rouca? Ela disse, estou rouca. Eu digo, estava falando grosso como eu, porque eu estou com laringite. Eu digo, não, meu bem. É a testosterona que seu hormônio está fazendo o espessamento da corda vocal. Daqui a pouco você vai ter barba e vai fazer xixi de pé. Porque o hormônio masculino vai transformar ela. Está com bíceps desse tamanho. Agora tem que mudar e reverter, não pode ser tirado totalmente. Muita coisa não reverte. Pois é. Doutor Basbal, esse é um assunto que a gente sabe que as mulheres se preocupam bastante, porque tem muita mulher que acha que se não tem um fluxo menstrual, então muitos métodos que não fazem a mulher menstruar, que isso faz com que a mulher fique doente. No seu ponto de vista, isso vale mais para o desejo de cada mulher ou, de fato, pela sua experiência clínica, a mulher precisa menstruar? A menstruação é um ato fisiológico. A natureza não perdoa nunca. Ela precisa responder adequadamente aos seus estímulos. Mas em medicina nem sempre nem nunca. Eu acho que a gente tem que dançar de acordo com a música. Não existem doenças, existem pacientes que portam certas condições. Tem algumas pacientes que é importante parar a menstruação dela. Sim. Uma delas é endometriose. Sim. Não é? Outra delas, por exemplo, pode ser uma mulher que tenha uma TPM daquela absurdo, que o bloqueio ajuda bastante. Então, em tratamento pós-endometriose, enfim, 1000 condições que você pode dizer. Este caso indica. Agora, eu não dou para menina jovem que quer dizer, não quero menstruar, não, vou mexer no sistema reprodutivo. Lhe perguntei porque aqui a gente tem um DIU. Tem. E a gente tem eu não sei se é esse DIU, esse aqui é de progesterona? É. Que para algumas mulheres, essa mulher não menstrua mais. Sim. E por quê? Quer dizer, que ação diferente ele tem no organismo quando o hormônio é local e não ingerido? Olha, a ação do hormônio que fica aqui, eu vou mostrar para você. Isto está o DIU, que é simplesmente esta coisinha que está aqui dentro. Isto é um DIU. Ele tem os bracinhos horizontais e uma cápsula que libera micro quantidades de hormônio durante 5 anos. 5 anos? 5 anos. Ele pode ser colocado no útero 5 anos. Ora, veja bem, se nós temos um útero, vagina, colo do útero e útero. Muito bem. Aqui dentro dá para você ver
que tem um Tzinho aqui. Tem um DIU. Está aqui dentro. Só virar um pouquinho para não Isso, brilhar. Isso, dá para ver. Dá. Então, veja, ele é colocado em consultório de uma forma tranquila, ou às vezes ambulatorial, com uma sedação leve, para paciente que tem muita sensibilidade. E é um procedimento, aqui dá para mostrar. A gente prepara, por favor. Segura o útero. Você virou instrumentadora. Isso. Então, o que eu faço? O DIU está aqui, eu vou colocar ele aqui para dentro. Para ele fechar os bracinhos. Puxei os braços dele. Olha, ele fica fechadinho. Está lá dentro. E eu vou entrar com isso como se fosse uma pequena sonda dentro do útero. Então, eu coloco aqui, por via vaginal, entro com ele, vou na medida uterina que eu já marquei e puxo aqui, numa manobra simples. E ele já abriu, já está aqui, ficou dentro do útero. Eu puxo, tem um rabinho. Veja que eu vou tirar. Vai ficar um pedaço do fiozinho. Exatamente. Eu vou deixar aqui. Olha lá. E saiu. Esse fiozinho é cortado. Esse fiozinho é cortado no colo do útero aqui embaixo. Parece um pelo. Na temperatura ele fica bem molinho. E o DIU fica aqui dentro da cavidade. Então aqui ele vai liberando 20 microgramas de pequenas quantidades de progestogênio, que vão fazer, é o mesmo hormônio da pílula. Só que ao invés de precisar entrar na circulação, passar no metabolismo digestório, hepático, fazer os efeitos, ele atua só aqui. E aí vai atrofiando o endométrio, fisiologicamente ele vai murchando. Com as paredes mais fininhas. Porque o progestogênio faz isso até na endometriose. Eu uso muito pós-operatório de endometriose porque ele age muito nas imediações. Essas mulheres diminuem ou para uma alta percentagem, elas ficam sem menstruar 2, 3, 4 anos quando usam este método. Agora, lembrar, gente, que também não é um método para toda mulher. Por isso que é importante você saber dessas opções todas, conversar com o seu médico, ver para o seu caso qual é a melhor solução. Eu acho que essa parceria de médico e paciente tem que ser de total liberdade. Sim, tem que conversar. Se você não confiar de verdade no teu médico, esquece e muda de médico, né? E descobrir por quê. Porque se ela está sangrando porque tem mioma aqui dentro, tem que retirar, olha o que é um útero cheio de mioma e o que é um contorno de um útero bonitinho. Aqui, aqui está, um útero lindo e um útero cheio de caroço. Não dá para você ter saúde. E eu vou colocar um DIU aqui dentro? Não tem jeito. Tem que resolver o problema, né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Cláudio Basbaum, que é ginecologista e obstetra. Pode passar o telefone também, doutor? Por favor. 0 operadora 11 3045 1442 3045 1442 ou atendimento @audiobasbaum, claudiobasbaum.med.br. Doutor Basbaum, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigado, Obrigada, doutor. Obrigado. Melhoras, viu? Obrigado. Sempre meu. Muito obrigado. Com esse tempo horrível, você viu?